Salve, salve quebrada, pode chegar, você está no seu canal de conteúdo nerd e todos os dias estaremos aqui na plataforma de vídeos para falar sobre filmes, séries e animes. E antes desse vídeo começar, deixa o seu like lá, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você receba sempre os vídeos assim que eles forem postados. Isso vai ajudar demais que eu continue fazendo esse trabalho aqui no YouTube. E se chegar ao final do vídeo você não gostar do que foi falado aqui, não tem problema nenhum, você clica no gostei, não gostei, e vai também me ajudar do mesmo jeito, sempre buscando melhorar o material. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que para muita gente é muito importante e para muita gente também é irrelevante, que é o CGI, né, os efeitos especiais. Por que eu estou trazendo esse assunto? Nesse final de semana, a notícia está chegando um pouco atrasada, mas está chegando para vocês. Essa é uma notícia anônima de alguns estúdios de VFX, que são os estúdios que fazem os efeitos visuais em Hollywood. E uma dessas pessoas que deu essa entrevista, beleza, ela disse que os estúdios estão recusando fazer os filmes para a Marvel, porque eles estão fazendo numa demanda muito grande, certo? E eles querem que faça tipo muito rápido. Então é basicamente uma exploração desses trabalhadores de efeitos visuais. É importante a gente contextualizar tudo isso. Porque nós passamos pela pandemia, ainda temos casos de Covid e tudo mais. Nós passamos por isso, né, num nível muito assustador, muita gente morrendo, principalmente lá nos Estados Unidos. Tinha aquela galera que não queria tomar vacina e tudo mais. E o número de mortes foi muito alto lá nos Estados Unidos, assim como também foi aqui no Brasil. E aí o que aconteceu? Os estúdios sobrecarregaram. Muitos estúdios pararam porque alguns funcionários pegaram Covid. Muitos estúdios pararam porque alguns funcionários morreram por conta da Covid. E aí o que acontece? Um estúdio de VFX, ou um estúdio de CGI, ou um estúdio de efeitos visuais, vocês vão entendendo no decorrer do vídeo, não é uma coisa que é como se fosse um McDonald's. Você está andando lá nos Estados Unidos, você vira a esquina e tem um estúdio lá. Não funciona assim. Então você tem estúdios grandes, né, já conceituados, já conhecidos dentro de Hollywood, e que as empresas mandam os filmes para lá para poder fazer a pós-edição do filme. Né? Tá na pós-edição ali, depois que você já tem o material gravado, você manda esse filme para lá. É o famoso filme de tela verde. Você grava ele no fundo de tela verde, por isso que eu coloquei a tela verde hoje aqui para vocês. Não tem absolutamente nada, e aí você manda lá na pós-edição e eles edicionam o filme. E aí, qual que é a treta? O que está acontecendo? A Marvel está com um calendário muito grande. Então você tem ali 3 a 4 filmes saindo no ano, fora agora os seriados. Então você pode colocar uma média de produções só da Marvel, tá? A gente fala da Disney, que tem agora Star Wars, né, a Lucasfilmes, e fora outras coisas, mas focando só na Marvel, você tem em média de 7 a 8 ou até 9 produções no ano. É muita coisa. Lógico que para nós que somos fãs, que consumimos esse conteúdo, é maravilhoso, porque você sempre tem alguma coisa para se divertir, você sempre tem alguma coisa para assistir. O problema está sendo que os estúdios não estão dando conta. Os estúdios não estão conseguindo entregar um material muito bom. Então você tem recentes exemplos de CGI na Marvel que são ruins, gente. Não tem por que não falar. Ah, mas a história é boa e você reclama. Cara, o que foi estabelecido em Vingadores Ultimato e também no Guerra Civil é um marco. Eu já falei isso pra vocês. O CGI feito no Thanos, eu não gosto da aparência do Thanos. Eu gosto daquela primeira aparência quando ele aparece, que ele ainda é roxão mesmo. Ele tem um visual mais alienígena, ele tá muito humanizado nesses últimos filmes. Eu até brinco com os meus amigos, que é o Bruce Willis com cor de chiclete, né? Mas o CGI usado nele é maravilhoso. Você vê rugas, você vê tudo que tem no personagem. E todo mundo sabe que, nas imagens de gravação, vou até colocar uma foto aqui do que é o Thanos, o Josh Brolin com uma espécie de ferro aqui e a cabeça do Thanos, é só isso. Eles mandam a cena gravada desse jeito lá para pós-produção, né, para pós-edição, e o estúdio é responsável por fazer o Thanos que a gente viu no cinema. Essa é a magia, né, que a gente fala ali do cinema. E os estúdios não estão conseguindo, a demanda está muito alta. E aí eles têm um tempo muito curto para entregar isso. E aí o que está acontecendo?
Vem o trailer da She-Hulk, que é horrível, virou piada até na Magazine Luiza. A Magazine Luiza fez piada com a She-Hulk. O CGI utilizado na Viúva Negra, que é um filme que muita gente acha que não tem CGI, mas tem CGI, é ruim. O filme do Doutor Estranho, que visualmente tem cenas incríveis, mas tem outras ali que você olha e fala, mano, isso aqui com certeza é um videogame. Porque quando eu digo essa questão do videogame brincando, é assim, você sabe que o Thanos não existe. O Thanos não existe. Todo mundo concorda com isso, certo? Mas quando você vê o personagem em tela, ele é tão bem feito que você fala, mano, isso é real. Isso é real. Quando você via, por exemplo, os caras que trabalhavam com o Thanos, né, na Ordem Negra, o Falso de Ébano, A Próxima Meia-Noite, o visual deles era muito, muito, muito bem feito. Você olhava para aquilo e falava, nossa, isso aqui é real. O próprio Ultron, que eu não gosto do Ultron do filme, mas você vê o visual deles e fala, mano, esse robô existe. O Homem de Ferro, a armadura do Homem de Ferro, ela é totalmente de CGI. E ela é muito bem feita. Eu gosto mais da antiga, que ela era toda quadradona, tinha aquela dificuldade para mexer, que parecia mesmo um robô. Mas ela sempre foi boa. Hoje eu não gosto tanto do visual que tava, mas eu entendo porque evoluiu também nos quadrinhos, virou nanotecnologia. Para vocês terem ideia, o Raio Negro do Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, a roupa dele é toda de CGI e ninguém consegue perceber. Então tem como você fazer uma coisa muito boa e tem como você entregar uma coisa que você fala assim, mano, isso aqui não existe, isso aqui é tela verde, isso aqui é um videogame, né? E por que a gente pontua isso? Porque para muitas pessoas, e principalmente para os críticos que vão analisar esses filmes, isso acaba desconectando o público. Quando você está assistindo, você fala, mano, que zoado. E não é de hoje esse problema, todas as empresas passam por isso, por um CGI ruim, não tem problema. Mas aí o que você precisa fazer é, mano, eu vou entregar isso cru para os meus fãs, para o meu cliente, né, que consome esse material, ou eu vou segurar um pouquinho mais e depois eu entrego. E aí eu vou entrar num ponto que também pode ser polêmico, não tem problema. Foi o que a DC fez e isso decepcionou muita gente. A DC tinha previsto para lançar nesse ano o Flash, que vai mudar o DCU, e nós tínhamos também para a previsão desse ano de lançamento o Aquaman 2. O Aquaman 2, óbvio, gente, que ele não é gravado no fundo do mar, no oceano. Não tem como fazer isso. É tudo CGI. E no primeiro filme, o CGI já era muito bom. É um dos melhores filmes visuais de super-heróis. Não é só da DC, é de todos. Visualmente, é um dos melhores filmes de super-herói. E aí, o que aconteceu? A DC decidiu adiar o Flash e adiar o Aquaman. Beleza? E aí a fã, nossa, DC não tem planejamento e tudo mais, que bagunça. A princípio, todo mundo achava que o adiamento de Flash é porque eles queriam fazer regravações para colocar algumas coisas novas na trama e porque esse filme vai rebootar, né, vai reiniciar o universo da DC, então eles não podem errar nesse filme, né? Mas acima de tudo, a galera falou que o filme do Flash tem muito CGI e que não ia estar pronto. O do Aquaman, que eu acho que foi o mais importante, o próprio diretor, né, o James Wan, ele veio a público agradecer. Ele falou, ó, não ia dar tempo de entregar um filme completamente editado. Com o prazo que nós tínhamos para lançar esse filme, com o que o filme tem, que é todo CGI, não ia dar tempo de entregar uma parada boa. O James Wan agradeceu isso publicamente. E na época, os fãs que tinham caído matando, eles até, beleza, então tá bom, a gente vai esperar mais um pouco, mas para receber um material muito bom. E agora, com o que tem acontecido na Marvel, a galera tá agradecendo. Eles falam, não, é melhor mesmo, nem que seja num ano adiar o filme, mas para quando ele sair numa qualidade incontestável, entende? Então a gente tem tido esse problema recentemente em Hollywood, que é a questão do CGI, dos efeitos especiais. Para vocês entenderem sobre o que eu tô falando, teve uma recente entrevista no Podpah, que foi o Rodrigo Santoro, que para mim é um dos melhores atores brasileiros de todos os tempos. Ele não é valorizado aqui como ele deveria ser, ele é muito mais valorizado lá nos Estados Unidos. E aí ele fala sobre como foi fazer 300 com o Zack Snyder, que fez o Liga da Justiça, a gente sabe lá que é CGI, várias coisas, enfim. E aí ele fala que para ele a maior dificuldade, né, que quando ele gravou aqui no Brasil, principalmente o Carandiru, que foi um dos filmes que fez ele explodir como um grande ator, era efeitos práticos. Então você tinha lá o cenário pronto, eles foram gravar na favela, num presídio e tudo mais. Quando ele foi gravar o 300, ele falou que era tipo assim, tinha um altar na sala e o resto era tudo um fundo verde para a equipe de pós-edição gravar. E ele falava que ele não conseguia tipo se orientar e aí ele não tinha noção do que seria o filme depois.
Então ele fala ali que ele tinha uma pessoa que é a continuista, né, que a gente fala, que ela vai falando assim, ó, você precisa olhar pro lado agora porque vai aparecer um personagem aqui. E você precisa fazer isso, ó, vai vir uma flecha de cá, você precisa se movimentar de acordo com isso, porque na edição a gente vai colocar. E ele falou que foi muito difícil para ele fazer esse filme, né, no começo ali, porque era uma novidade para ele, né, era uma coisa ali que ele não tinha tido ainda no Brasil. E ele contou que, pô, tem cenas lá que, como ele é o deus Xerxes, né, o persa, e ele, tipo, tinha aquela presença de olhar as pessoas de cima para baixo e tudo mais, ele falava que não sabia nem onde olhar, que a galera pegou, tipo, um giz colorido e riscou o chão, fez um X assim, e falou, você tem que olhar para cá e falar o seu texto. Esquece o que tá aqui. O Gerard Butler nem tava lá no estúdio fazendo Leônidas e ele tava, tipo, falando sozinho. É o que muito ator em Hollywood faz hoje. Mas a galera lá já tá acostumado, porque é assim lá. Pra nós, aqui do Brasil, a gente não tem esse costume. Então as empresas estão com esse problema muito grande do CGI, porque as empresas que fazem os efeitos de pós-produção, elas estão sobrecarregadas, e você tem esses blockbusters que precisam sair, eles querem que isso saia, tipo, ontem. E eles não estão dando conta de fazer esse material, tá bom? Então se você está assistindo alguma produção da Marvel, se você se incomodou com os efeitos especiais, tá aqui o motivo, beleza? Deixa aqui o seu comentário se você já tinha notado, ou se você entende sobre o que eu tô falando, se isso não faz sentido nenhum para você, se isso é irrelevante. Mas eu agradeço se você ficou até o final desse vídeo. Valeu!